A paz, Senhor Jesus. Boa tarde a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa tarde. Sejam todos bem-vindos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eu quero aqui também nessa tarde saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Leandro Severo e toda a sua equipe, irmão Elias na Argentina e nossa irmã Rosa Riquelme também, Adriano Bitoni, Moçambique, África, irmã Joana, Albertino, aos demais irmãos todos na África, pastor Sardar também. Amém? E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é insuficientes para garantir a salvação. E os textos que nós temos de Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23, que vai ser a nossa bússola nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-nos discernimento e revelação da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, coloca as Tuas palavras sobre a minha mente, a minha boca e o meu coração, e que o Senhor manifeste do Teu Espírito e do Teu poder, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nessa noite, capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai vós de mim, que praticais o quê? O mal. É um alerta que Deus está dando à sua igreja nessa tarde, nesse momento. Não adianta tu dizer que tu expulsou, que curou, que tu libertou no Teu nome. Isso que é o pior. Tu fez no Teu nome, tu não fez no nome do Senhor Jesus. Tu fez em Teu nome nessa tarde. Ao invés de você fazer no nome do Senhor Jesus, fez no Teu. E por isso que Ele diz que eu não vos conheço. E Ele diz mais no verso 24. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nesse momento, nós estamos edificados sobre o quê? Sobre o que nós estamos edificados? No verso 22 ele fala do que? Do alto engano, o dia do Senhor e dos falsos profetas. Ele fala daqui dos falsos profetas, falsos milagres, falsa religião e falsas obras. O que mais tem é enganador, é mentiroso, que está sendo usado por Satanás, que está sendo usado pelo diabo. Mas aí você não estuda a palavra. Você não é como os bereanos, que tudo que o homem de Deus falava a Paulo, eles consultavam na palavra. Damos crédito a todos só porque viu que caiu endemoniado no chão, só porque uma pessoa foi curada. Mas como é que é o dia a dia dele? Como é que está a vida dele diante de Deus mesmo? Como é que está a vida dele diante de Deus? Será que ele é de Deus? Guarda os mandamentos? Obedece? Ou desagrada seu pastor? Ou anda na desobediência? Então aqui Jesus está dizendo. Olha o que ele diz no verso anterior, 19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Obediência e falsa religião. Olha o que ele fala em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Olha o que ele diz em Marcos 7, verso 6. Olha o que ele fala lá. Marcos, capítulo 7, verso 6, ele diz: Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Alienação de Deus, coração perverso, falsa religião e hipocrisia.
Diz que é de Deus, mas não é. Diz que vive, mas não vive. E as pessoas estão vivendo o que? Essa situação. Estão ali sendo o que? Enganadas, iludidas. Estão se enganando a quem? A si mesmo. Não, mas eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus. Não anda. Não está andando com o Senhor. Olha o que ele fala no verso 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Doutrina falsa é preceito de homem. Tem toda a casca, tem toda a aparência de ser de Deus, mas não é. Como é que está a tua vida nesse momento, nessa hora, diante da palavra de Deus? Será que ela está de acordo com a palavra? E as coisinhas que tem feito que tu está ocultada, que está escondida, que tu não traz à tona e que tu não fala para o Senhor? Quem somos nós diante da palavra de Deus nesse momento, nessa hora, ao cair o pôr do sol? Quem somos nós? Insuficientes para garantir a salvação. Deus está dizendo que é insuficiente. Ah, mas Deus usou e libertou. E Deus, ó, não obedece, não guarda os mandamentos, não vive a verdade, vive de qualquer jeito, vive afastado da presença de Deus e acha que é Deus que está usando quando é Satanás que está usando. É brabo. Vai ser um dia difícil, muito difícil para aqueles. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 24, verso 24. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Ele diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Falsos cristos, falsos profetas, falsos milagres. 2 Tessalonicenses 2, verso 9, engano. Olha o que ele fala em Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falso Cristo, falso profeta, falso milagre, povo de Deus, fonte de tentação. Atos, capítulo 20, versículo 30. Atos, capítulo 20, versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Rapacidade, Gálatas 5,15, doutrina falsa, fonte de tentação, 1 Timóteo 4, verso 1, engano, o dever de advertir. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados nas plataformas. É profeta do Pix, que revela abaixo de dinheiro. É profetas para tudo que é lado, enganando. Eles estão preocupados com sua ostentação, com o seu luxo, com a sua casa, o bom carro, a boa comida. Mas e as ovelhas, como é que estão nesse momento? Como é que as ovelhas estão nesse momento? Tu tem ajudado as tuas ovelhinhas? Tu tem estendido as tuas mãos sobre elas? Tu tem falado com elas? Não. Tu tem perguntado como elas se encontram, como elas estão, como está a vida delas? Romanos 3, verso 20 diz assim: por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Justificação própria, Gálatas 5, verso 4, a lei aqui insuficiente, o propósito da lei, capítulo 5, verso 20, e boas obras, capítulo 9, verso 32. Romanos 5, verso 20, ele diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa o abundasse, mas onde o pecado o abundou, superabundou o que? A graça. A riqueza da graça. Ele fala do pecado e o propósito da lei. Capítulo 7 também, verso 7, você pode ler também nessa noite. No capítulo 9, versículo 32,
capítulo 9, verso 32, ele diz: porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Confiavam onde? Nas obras, a incredulidade, pedra de tropeço, 1 Coríntios 1, 23. Amém? Então aqui no capítulo 10, verso 3 de Romanos, ele diz: visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram a que vem de Deus. Justiça própria, confiar nas obras, Gálatas capítulo 1, verso 14, ignorância espiritual, capítulo 4, verso 18, teimosia e retidão. Ignorância espiritual. Não aceitaram andar com Deus, não aceitaram viver com Deus, mas antes de tudo, aceitaram a sua própria justiça. Ignorância totalmente espiritual, longe de Deus, afastado. E nós não devemos andar assim, não devemos ficar nessa situação. Nós temos que expor as nossas fraquezas diante de Deus, pedir ajuda, pedir socorro. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 16 diz assim: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será o que? Justificado. Fé, o crente, graça salvadora, justificação pela fé e boas obras. Efésios capítulo 2 também, verso 8. Amém? Então aqui nós vamos em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Então o verso 8 ele fala a riqueza da graça, Filipenses 4,19 fala da fé, a graça salvadora, salvação. Verso 9 ele fala de boas obras, capítulo 2, verso 9, onde a gente passou de Efésios. Romanos 3, 27, 1 Coríntios 1, verso 29, boas obras, 2 Timóteo 1, verso 9, fala do andar do crente, fala do homem e de boas obras e da regeneração. Agora em 2 Timóteo, amém? Nós vamos em 2 Timóteo, nesse fim de tarde. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele fala da chamada de Deus no livro de Hebreus 3, verso 1, da graça salvadora, do conselho dele que é imutável, da salvação e boas obras, Tito, capítulo 3, verso 4 e 5. Deus ofereceu a sua salvação, pela sua graça, por amor de cada um de nós. Deus deu a sua salvação segundo o amor dele que ele tem por cada um de nós. Mas e nós que rejeitamos ele, será que merecemos a salvação? Nós que não damos ouvido à voz de Deus, será que merecemos a salvação? Como é que eu vou dizer que sou filho de Deus quando eu não obedeço? Como é que eu vou dizer que sirvo a Deus quando eu não faço a vontade dele? Deus só pode dar a salvação para aqueles que quem obedece e segue, para aqueles a quem o próprio Deus enviou ao Senhor Jesus, dando essa oportunidade de serem salvos. Eu vou te mostrar na palavra, no capítulo 1 de João, verso 11 e 12, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Houve o que? Rejeição.
Verso 12: no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fé, adoção, aqui João 7,38, Romanos 8,15, adoção espiritual, está lá em Romanos 8,14, e as promessas divinas, também João 3, versos 14. Amém? Então a promessa dele foi feita antes mesmo de nós existirmos. Então, irmão, não perca a tua salvação com as coisas erradas, com as coisas que não estão agradando a Deus, que só você sabe nessa noite, nesse momento agora. Só você sabe o que está acontecendo na sua vida nesse momento e o que está te desviando da presença de Deus. É tempo de você tomar uma atitude e colocar a sua vida diante da palavra do Senhor. É isso que você tem que fazer. Amém? Abandonar os seus pecados e não perder a sua salvação. Porque é muito fácil a pessoa ser enganada, ser enrolada por Satanás. Ah não, mas eu expulsei, eu curei, eu libertei. Sem Jesus, irmão, nós somos miseráveis. Sem Jesus nós não podemos fazer nada sem Ele. Se nós não tiver certeza, não tiver convicção na nossa fé, nós somos os maiores infelizes da face da terra. Amém? Nós vamos no livro de Tito, nessa noite. Em Tito, nós vamos em Tito, para encerrar capítulo 3, verso 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Verso 5. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele fala aqui, ele fala da insensatez, do amor espiritual, da benignidade, a salvação, boas obras, purificação. Ele fala do favor imerecido, da misericórdia, a renovação espiritual e também da salvação. Nós não somos dignos de nada. Nós não somos merecedor nem de ser salvo por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos defeitos. Amém? E que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento, discernimento e revelação da sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Vigie, irmão, fique atento, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia. Amém? Examine as Escrituras, compare com o que eles estão falando e com o que eles estão dizendo, para que você não venha a ser enganado ou enrolado. Que Deus abençoe a todos, um ótimo culto para quem está indo para a igreja, uma excelente semana abençoada a todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe hoje e sempre.